Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. Essa aqui é uma aula 6 de um curso de Psicologia e Educação. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco em relação à contribuição da psicologia para o desenvolvimento humano, ok? Nessa primeira parte dessa aula, eu quero falar um pouco em relação a Jean Piaget e a sua teoria em relação à teoria da epistemologia genética, ok? Jean Piaget, ou Jean William Fritz Piaget, né, ele era um biólogo, psicólogo e um epistemólogo suíço, ok? As suas principais teorias e as suas principais reflexões surgem com perguntas como, né, como surge e se desenvolve o conhecimento, tá? O que dá origem a toda uma abordagem, uma perspectiva em relação a desenvolvimento humano, né, que é chamado de epistemologia genética. Epistemologia, né, é uma palavra que da filosofia vai dizer justamente como que a gente consegue construir conhecimento, né? Qual é a base em relação à construção de um conhecimento, a episteme de um determinado conhecimento, tá? E genética é relacionada a todos os processos humanos que estão associados em relação a essa busca por conhecimento, o que vai dar origem em relação a essa perspectiva, tá? As suas contribuições, né, dentro dessa epistemologia genética foram muito voltadas para uma perspectiva mais cognitiva, o que acabou trazendo bastante contribuição em relação à construção de uma disciplina da psicologia cognitiva, ok? Um dos principais métodos que o Jean Piaget utilizou foram os métodos observacionais, tá? Que a gente já falou em uma outra aula relacionadas a métodos de pesquisa em psicologia, tá? Os métodos que ele utilizou eram métodos diretos, né? Entre eles a gente tinha as observações naturalísticas, no qual o Jean Piaget ele se inseria em determinados contextos onde que haviam crianças, né, de diversas idades para poder fazer observações em relação aos seus comportamentos, tá? E algumas outras observações, né, ele fazia algumas observações mais intervencionistas, tá? Então ele estruturava uma determinada intervenção onde ele queria ver, né, como que alguma manipulação no ambiente, em algum objeto, né, poderia influenciar no comportamento das crianças, não só no comportamento em si, né, mas também nas respostas das crianças em relação àquele fenômeno em si, aquele objeto que ele manipulava, tá? Ele fazia isso não só com filhos de outras pessoas, né, como também crianças dentro da idade escolar, nas escolas, né, e ele ia acompanhando ali junto com professores e pais, mas ele também fez isso junto com as suas próprias filhas, tá? Então a Jaqueline, a Luciene, a Laurent, né, também foram objetos de estudo dele, no qual ele observou desde bebezinhos, né, os filhos dele, como que essas crianças elas se desenvolveram, né, e quais foram os processos ali envolvidos ali e principalmente quais eram as mudanças comportamentais do ponto de vista tanto comportamental externo, né, mas comportamental interno no sentido de desenvolvimento do fluxo de pensamento, tá? Uma perspectiva mais cognitiva, ok? E aí, né, para ele poder fazer esses métodos observacionais mais estruturados, ele fazia algumas intervenções, né? Como por exemplo, ele chegava numa criança e perguntava, né, Guri, qual desses copos tem menos água, tá? Então ele tinha 4 opções, onde além do copo e da água, né, tinha alguns objetos que estavam dentro desses copos, tá? E aí, esse guri, né, esse rapaz, esse menino, esse jovem, essa criança, né, ela tinha que observar esses copos aqui e tentar entender, né, a dinâmica ali por trás desses objetos para tentar entender qual copo tinha menos água, tá? E aí o guri respondia, por exemplo, né, com certeza deve ser o copo 1, tá? E aí o Piaget, né, ele não queria saber somente a resposta do sujeito em relação a um determinado estímulo, a um determinado objeto, mas ele queria entender também o que fundamentava, né, o que estava por trás desse tipo de pensamento das crianças, tá? E ele perguntava, né, então, por que você acha isso? Tá? Uma pergunta muito importante, né, que foi uma contribuição muito significante da perspectiva do Piaget, justamente porque ele não queria entender somente a resposta que era emitida, mas também os processos subjacentes, né, os processos psicológicos que estavam por trás, né, desse tipo de resposta, né, o tipo de raciocínio, né, que cada criança poderia dar, né, nessa situação, tá? Então, quando ele perguntava o porquê a pessoa achava isso, né, a pessoa dava um determinado justificativo, né, como por exemplo, porque a tesoura é maior, né? Isso trazia informações para o Piaget em relação a todo o funcionamento psicológico dessa criança, no qual, né, essa criança, né, ela ainda está com um pensamento ligeiramente engessado no sentido de que ele acredita que objetos maiores, né, independente do volume, vão ocupar mais espaço dentro do copo, o que vai fazer com que o nível da água suba, né, dando essa impressão, né, que a água ela está
que o copo está com o mesmo nível dos outros copos, mas que na verdade, né, a gente tem menos água, tá? Então o tipo de pensamento da criança ainda não está totalmente desenvolvido no sentido de que ele consegue diferenciar algumas propriedades dos objetos, tá? O que significa basicamente que ele está em um nível de desenvolvimento mais inicial da sua inteligência para poder fazer relação entre esses objetos, ok? E isso ficou conhecido, né, como método clínico do Piaget, que é justamente essa busca, né, essa tentativa que ele tem de tentar entender um pouco mais em relação ao que está por trás do raciocínio, o que está por trás da inteligência das crianças e como isso vai se alterando no decorrer do tempo, nas fases ou os estágios de desenvolvimento que a gente vai falar mais para frente nessa aula, ok? E aí, né, o Piaget, a partir dessas observações, ele vai fundamentar, né, a sua teoria da epistemologia genética, né? Então, a principal pergunta, né, que orienta, ou melhor, o principal caminho que o Piaget vai seguir para poder fundamentar essa teoria é que as pessoas elas são construídas, né, ou melhor, elas aprendem ou se desenvolvem de acordo com a sua teoria, com a sua interação, né, entre o sujeito e o meio, né? Então, o ambiente vai influenciar em relação a esse desenvolvimento, né, o que vai fazer com que as pessoas aprendam determinados conteúdos, criem estruturas cognitivas que vão fundamentar aquele conhecimento, né, construam, né, novos conhecimentos. Isso vai ficar conhecido como construtivismo, tá? Então, essas perguntas que vou orientar nesse construtivismo vão se basear, por exemplo, né, como as pessoas são construídas até chegar ao pensamento adulto, né? Então, a gente tem um pensamento que é mais rudimentar, no qual as pessoas não conseguem diferenciar, por exemplo, o que um objeto grande vai ter influência em relação ao volume de uma água. E esse conhecimento, né, esse tipo de pensamento, ele vai sendo construído aos poucos até a pessoa conseguir chegar num pensamento que é um pensamento extremamente complexo, né, que vai envolver lógica e um conhecimento que é científico, né, como por exemplo a diferenciação entre tamanho e volume, tá? E aí, né, ele vai caracterizar, né, que os sujeitos eles são construídos do ponto de vista de conhecimento, né, porque nós somos sujeitos epistêmicos, né? Ou seja, somos sujeitos que estamos à mercê, né, e que buscamos constantemente novos conhecimentos, ok? Essa busca constante justamente por adquirir novos conhecimentos, entender tanto o funcionamento do mundo, né, em relação aos objetos, às coisas à nossa volta, das coisas, né, dos objetos e também das pessoas. Isso vai trazer maiores conhecimentos também em relação ao nosso próprio funcionamento, ok? E aí, né, esse sujeito epistêmico, né, ele vai ser motivado e muito influenciado ali em relação ao que a gente vai chamar de conflitos cognitivos, tá? E conflitos em relação ao seu funcionamento interno, ok? Esses conflitos, né, eles vão variar em relação a duas possíveis situações. Uma das primeiras situações, ele vai chamar de acomodação, do qual, quando a gente é exposto a um determinado problema, né, em relação ao funcionamento do mundo, a gente pode buscar a solução desse problema a partir da criação de novos conhecimentos, tá? E o outro processo que ele vai dizer seria o processo de assimilação, no qual, quando a gente é exposto em relação a esses problemas, a gente vai tentar solucionar esse problema com base no conhecimento que já existe na nossa estrutura cognitiva. Então, pensando nesse exemplo que eu dei em relação aos copos de água, tá? Nesse processo de assimilação, né, o sujeito ele pode pensar, tá, né, os objetos maiores, eles ocupam mais espaço, né? Então, a tesoura, por ela ser maior, ela estaria ocupando mais espaço dentro do copo, o que faria com que o volume da água subisse e desse a impressão que ele estivesse com a mesma quantidade de água que os outros copos, mas ainda assim ela teria menos água, tá? O que é, né, um conhecimento que ele já tinha, né, em relação ao tamanho dos objetos e que objetos grandes já ocupam mais espaço, e ele tenta utilizar esse conhecimento que ele já tinha dentro da sua estrutura cognitiva para poder explicar esse problema, tá? Porém, né, a gente também vai passar por um processo de acomodação, no qual, né, existe uma diferença, né, entre o tamanho e o volume, ou seja, ele vai adquirir um novo conhecimento que vai funcionar em relação a como que ele entende, né, essa diferença entre tamanho e volume e como que esse tamanho e volume vão influenciar, né, o volume do copo de formas diferentes, tá? Então, por exemplo, ele vai chegar à conclusão que, na verdade, né, o copo que tem menos água aqui poderia ser o copo 4, justamente porque esse objeto aqui, né, ele ocupa mais volume, o que faz com que o volume da água também pareça ser maior, né, e que, na verdade, se a gente tirar o objeto daqui, né, o nível da água vai ser menor do que os outros copos, justamente porque esse pato ele vai ocupar mais volume, tá? Então, um processo é chamado de acomodação, tá, que é justamente criar novos conhecimentos, enquanto o outro seria de assimilação, né, que seria justamente usar os conhecimentos existentes na sua estrutura cognitiva para poder tentar
solucionar um determinado problema, um determinado conflito, uma determinada explicação em relação ao mundo, tá? E a gente, né, como a gente é um sujeito epistemológico que está sempre buscando novos conhecimentos, a gente sempre vai estar, né, em tensão, ou melhor, em variação em relação a uma situação de equilíbrio cognitivo, no qual, né, eu tenho um conhecimento que ele foi assimilado, né, e esse conhecimento ajuda eu a entender diversos problemas que aparecem à minha volta, como também, né, uma situação de desequilíbrio, no qual eu vou ser exposto a situações, né, a fenômenos no qual o conhecimento que eu tenho na minha estrutura cognitiva ele não vai ser capaz de explicar, né? Isso vai criar uma certa angústia, né, em relação a o que aconteceu ali, né? Por que aquele copo, né, ele está com menos água do que o outro, e eu vou tentar buscar, né, novas formas de explicação, ou melhor, novas estruturas cognitivas, melhores conhecimentos para poder explicar aquele determinado fenômeno, tá? Ou seja, buscar uma nova acomodação em relação àquele conhecimento, tá? Então, esses conflitos cognitivos, eles vão ser baseados justamente entre uma situação de equilíbrio, né, no qual a gente adquire um determinado conhecimento, e esse tipo de conhecimento me ajuda a entender em relação ao mundo, e uma situação de desequilíbrio, no qual você é exposto a novos conhecimentos, né, a partir justamente do meu incômodo interno para poder entender em relação a como as coisas funcionam, tá? E aí, né, uma das principais contribuições do Piaget é justamente porque ele pega todo esse conhecimento que ele teve, né, a partir dessas observações, né, e a partir dessa tentativa de explicar essas diferenças desses comportamentos, ele vai tentar identificar, né, fases do desenvolvimento, ou melhor, estágios de desenvolvimento no qual algumas características estão mais presentes do que outras, tá? E ele vai separar basicamente 4 fases de desenvolvimento principais que vão estar relacionadas ali à infância e à adolescência, no qual ele vai chamar a primeira fase, né, de sensório-motor, que dura de 0 a 2 anos, o pré-operacional, que vai durar dos 2 aos 7 anos, o operacional concreto, que vai durar dos 7 aos 11 anos de idade, e o operacional formal, que vai ser acima dos 12 anos de idade, tá? E aí, cada uma dessas fases do desenvolvimento, elas vão estar relacionadas a situações onde a pessoa vai viver situações de equilíbrio, né, e desequilíbrio, né? E essas situações, nessa tensão entre equilíbrio e desequilíbrio, vai fazer justamente que a pessoa consiga buscar e adquirir novos conhecimentos, tá? Então, essa situação, né, em relação a esses estágios de desenvolvimento e esse equilíbrio e desequilíbrio, vai fundamentar em relação ao que ele vai escrever em relação aos estágios dessas fases, no qual a indivíduo justamente vai tentar transitar em uma situação de maior funcionalidade, né, de interação e de compreensão em relação aos fenômenos tanto internos quanto externos, ok? Vamos falar um pouco em relação a cada uma dessas fases, ou melhor, estágios do desenvolvimento do Piaget, tá? A primeira fase, então, que é o sensório motor, a gente está falando de um bebê, tá? Então, acabou de nascer e até os seus 2 anos de idade, o principal comportamento que o Piaget observava nessas crianças era justamente que eram ações que essas crianças tomavam, que eram ações reflexas, como, por exemplo, a sucção, né, que está muito associada em relação à amamentação. Então a criança ela coloca muita coisa na boca, ela fica fazendo esse movimento de sucção, né, porque é um instinto, é um reflexo do nosso corpo justamente tentando buscar, né, um determinado alimento. E também a ação de preensão, né, que é justamente pegar um determinado objeto, né, e meio que apertar esse objeto ou diminuir a tensão desse objeto, né, e esse movimento meio que de pressionar esses objetos, tá, que são reações que são motoras, né? Por isso que é uma fase chamada de sensório motor, né? Que está muito associada em relação aos sentidos do corpo, né? Então, o tato, a visão, a audição, o paladar, o olfato, tá? Então, a criança pega um determinado objeto, ela explora o tato com aquele objeto, né? A partir desse movimento de preensão, né? Ela tenta visualizar aquele objeto, ela fica muito curiosa em relação a estímulos auditivos que podem chamar a sua atenção, ao paladar, então ela coloca um objeto na boca, o objeto é doce, né? Ela continua chupando, o objeto é amargo, ela gosta daquele objeto, os cheiros que ela vai sendo estimulado, né? Então, pouco a pouco, né, os sentidos vai trazendo informações em relação a como o mundo funciona para essa criança, né? E ela vai explorar esse mundo a partir, né, dos sentidos que ela tem para poder entender em relação a como que essas coisas funcionam, tá? E aí, né, essa criança ela não tem, né, ou melhor, ela vai começar a criar algumas estruturas cognitivas para tentar entender em relação ao mundo, porém o processo de adquisição de novos conhecimentos aqui, né, que seria o processo de acomodação aqui, ele acontece de diferentes formas, tá? Mas vamos falar em relação à assimilação, tá? O Piaget vai dizer que o período dessa fase, ou esse estágio de desenvolvimento do sensório motor, né, ele vai estar muito associado a um processo de assimilação funcional, no qual a criança ela vai tentar repetir um determinado comportamento, um esquema de comportamento, ou um tipo de conhecimento, para poder
entender em relação àquele objeto. Então, digamos o seguinte, né, essa criança, né, ela tem um brinquedinho, né, que é um patinho de borracha. E toda vez que ela pressiona, né, esse patinho de borracha, ela é estimulada em relação à audição, né? Então, esse patinho de borracha, ele faz um sonzinho ali que estimula aquela criança, tá? Então, essa criança, ela adquire esse conhecimento de que quando ela pressiona esse patinho, né, vai sair aquele sonzinho, tá? E ela vai pegar outros objetos, né, ou até mesmo o mesmo patinho quando ela for colocada de frente a esse patinho, né, ele vai repetir esse esquema de pressionar esse objeto para poder, né, adquirir aquela resposta que seria o som que ela está pressionando, tá? Além disso, né, ela vai pegar não só esse patinho, mas também outros brinquedos e ela vai pressionar para saber se esses brinquedos também fazem o mesmo som, tá? O que vai ser chamado de assimilação generalizada, né? Então ela vai tentar pegar esse conhecimento que ela tem de que pressionar um determinado objeto vai fazer um determinado som e ela vai tentar utilizar, né, esse conhecimento para poder, né, construir novos esquemas em relação a outros objetos, a outras situações, tá? E também, por fim, né, a gente tem a assimilação generalizada, que é justamente o reconhecimento de esquemas. Talvez ela pressione, né, um objeto mais sólido, não vai ter um som, mas pode ser que ela pressione um outro objeto, né, que também vai ter um sonzinho, um brinquedinho, por exemplo, e ela vai reconhecer, né, essa estrutura desse conhecimento que ela teve com o patinho, né, e ela vai generalizar para outros objetos também, tá? Então a gente tem 3 tipos de assimilação aqui que vão estar associados em relação a esse período do sensório motor, tá? O sensório motor, o Piaget, ele faz uma descrição bem detalhada em relação a esses processos de assimilação, como também, né, ele utiliza essas explicações em relação a essas 3 assimilações diferentes aqui para poder fundamentar características distintas em relação a esse período, tá? Então ele faz uma outra separação, né, em relação a 6 subestágios, né, que estão envolvidos somente nesse estágio do sensório motor, tá? O primeiro desses estágios seria um estágio onde ele vai dizer que a criança ela vai ter alguns comportamentos específicos ali de 0 a 1 mês, né, que ele vai chamar de exercício dos reflexos, onde essa criança vai passar para a formação dos primeiros processos cognitivos através dessas atividades reflexas, né, de preensão e sucção, tá? Depois, né, de 1 a 4 meses, a gente vai ter uma fase chamada de reações circulares primárias, que a criança vai ter uma repetição de ações reflexas de forma intencional para poder adaptar a sua experiência, né? Então a gente está falando em relação àqueles processos de assimilação que estão envolvidos dentro desse estágio, tá? Depois disso, a criança vai ter as suas reações circulares secundárias, que vai durar até os 4 aos 8 meses, no qual ela vai repetir algumas ações para poder obter objetos ou manter resultados que são interessantes, ok? Então essa repetição constante em relação a um determinado tipo de comportamento para poder verificar aquele conhecimento, ok? Coordenação de esquemas secundários, que vai de 8 a 12 meses, que é a aplicação dos meios conhecidos para poder resolver novas situações, né? Coordenando ações sem planejamento, então tentar generalizar, né, um determinado tipo de conhecimento, e reações circulares terciárias, que vai dos 12 aos 18 meses, né, seria justamente, né, um processo onde a criança vai inventar novas formas de agir com maior diversificação e controle de ações para poder atingir um determinado de fim, né? Então aqui a gente já está falando um pouco mais em relação a processos de acomodação, ok? E aí a gente vai ter a última fase, né, que faz parte dessa primeira fase do desenvolvimento, que seria o início da representação simbólica, né? Então, dos 18 até os 24 meses, né, essa criança vai passar por um período de transição marcado pela imaginação de ações, né, o uso de representações mentais e o desenvolvimento da linguagem. Então, essa criança ela já começa a criar aspectos de funcionamento cerebral e cognitivo mais sofisticados aqui, né, quando ela está chegando ali quase nos 2 anos de idade, tá? Ela vai começar a expressar suas primeiras palavras, né, ela vai começar, né, a assimilar determinadas categorias, como por exemplo, ela vê um cachorrinho, né, o cachorrinho ele faz au au, né, depois ela vai ver um gatinho, né, e ela vai começar a assimilar que o gatinho, mesmo que ela seja parecido com o cachorrinho, né, ele não vai fazer au au, ele vai fazer miau, tá? E aí ele vai criando toda uma representação mental em relação a determinadas estruturas de conhecimento, e isso vai estar também envolvido em relação a algumas primeiras manifestações da linguagem, ok? O segundo estágio, né, que é chamado de pré-operacional, o Piaget vai descrever esse estágio justamente como um estágio onde vai ter um desenvolvimento da inteligência representativa e da função simbólica, tá? Nessa fase aqui, a criança ela vai estar muito associada em relação ao que ele vai chamar de egocentrismo, tá? Não é um egocentrismo do ponto de vista pejorativo que a gente utiliza no dia a dia, né? Mais que a criança, né? Ela está muito mais centrada dentro de si, tá? Ela está muito mais pensando em relação aos seus próprios processos, porque ela não tem ainda a capacidade de inferir, né, o outro ponto de vista de uma outra pessoa externa a ela, tá? Então os sentimentos, as emoções, né, o comportamento dos outros ainda é muito misterioso para as pessoas, né, para essas crianças.
e elas pensam basicamente que todas as pessoas à volta dela se comportam da mesma forma que ela, tá? Então esse é chamado de egocentrismo. Além disso, ela vai ter um pensamento que é um pensamento transdutivo. Então a criança ela faz conexões ilógicas entre eventos, como por exemplo, né, ela está brincando com um determinado brinquedo, né, e cai um raio, tá? Então ela vai fazer uma relação lógica entre brincar com aquele brinquedo e o raio, né, o que pode ocasionar medo para ela, tá? Sendo que as coisas elas não estão relacionadas uma com a outra, tá? Então ela vai fazer a conexão em relação a dois fenômenos que estão completamente dissociados entre si, tá? E também vai estar relacionado em relação a um centramento no qual a criança ela tem dificuldade justamente de fazer relações de muitos eventos simultaneamente, tá? Então ela vai pensar em um aspecto de um determinado fenômeno por vez, tá? Então, por exemplo, né, ela observa um determinado patinho, né, e ela vê que aquele patinho faz um barulhinho quando ela aperta, tá? E ela não vai assimilar, por exemplo, que outros objetos, né, de forma simultânea talvez, né, não vão fazer esse barulho, tá? Então ela foca somente naquele patinho e naquela resposta que aquele patinho vai ter em relação a uma resposta de uma movimentação motora daquela criança, tá? Isso seria mais uma relação ao centramento. E aí, então a gente está na terceira fase do desenvolvimento do Piaget, tá? Onde a criança aqui, né, ela já tem de 7 a 11 anos de idade, ela vai ter um desenvolvimento muito mais aprofundado em relação ao pensamento lógico, tá? Esse pensamento ele vai ser muito mais organizado e também vai ter um aumento significativo em relação às operações mentais, tá? Então a gente vai ter uma diminuição significativa aqui em relação ao egocentrismo, então a criança começa a conseguir ver outros pontos de vista, inferir em relação a sentimentos de outras pessoas, né, e emoções também, e a comportamentos, e também ela vai ter um desenvolvimento mais acentuado aqui em relação a um pensamento que é mais indutivo, tá? Então conseguir fazer conexões lógicas entre eventos. Então, por exemplo, né, um exemplo aqui que está inclusive na imagem, tá? A criança ela tem um copo que é um copo mais largo e um copo que é um copo mais alto, tá? Porém, a quantidade de água desses dois copos é a mesma. Porém, né, ela tem a sensação de que, por exemplo, esse copo aqui teria mais água. A partir do pensamento indutivo, né, ela consegue assimilar que o formato do copo, na verdade, vai influenciar em relação ao volume da água, o que vai dar a impressão que um copo está com menos água do que o outro, mas na verdade os dois copos eles podem ter a mesma quantidade de água, tá? Um pensamento mais, né, lógico ali, racional em relação aos fenômenos que ela observa, ok? E por fim, o operacional formal, no qual a criança vai começar a desenvolver um pensamento abstrato muito mais aprofundado, então ela vai conseguir entender metáforas, por exemplo, né? E vai ter envolvida em relação a um tipo de pensamento que é mais hipotético e dedutivo, ok? E aí, então, a criança vai ter um desenvolvimento, né, desse raciocínio lógico, ela vai começar a formular hipóteses em relação aos fenômenos à volta dela, ela vai começar a deduzir conclusões a partir de princípios gerais. Então, ela tem um determinado tipo de conhecimento, né, e a partir desse conhecimento ela vai conseguir generalizar e pensar em novas situações, né, que não são situações concretas da vida dela, né, em relação a como aquele conhecimento poderia ser aplicado. Tá? Então ela consegue generalizar de uma forma muito mais abstrata, no nível de pensamento mesmo, algum determinado tipo de conhecimento. Além disso também, né, esse período aqui, a criança, né, que vai ser a adolescência, vai ter muito mais autonomia, né, e vai ter uma construção da sua identidade de forma muito mais acentuada. Tá? Então ela vai construir os seus valores, né, vai questionar as normas sociais e vai desenvolver essa identidade a partir dessa interação com o mundo, ok? Então, essas aqui são as 4 fases do desenvolvimento do Piaget. E essas fases elas vão estar associadas em relação a um fenômeno que vai ser chamado de descentração, no qual, né, a criança ela vai transitar em relação a um pensamento mais egocêntrico, em relação a um pensamento interno dela, né, e ela vai conseguir cada vez mais, pouco a pouco, né, a cada uma dessas fases de desenvolvimento, conseguir pensar em relação a conhecimentos que estão mais de forma externas a ela, tá? Então, na primeira fase de desenvolvimento, ela está pensando muito em relação ao seu funcionamento sensorial, né? Então, ela está pensando no mundo e criando conceitos que são voltados somente da percepção dela, né? Então, dentro da cabeça dela e do funcionamento do corpo dela, tá? E pouco a pouco, né, essa criança ela vai começando a conseguir interpretar, né, e relacionar conhecimentos mais complexos e principalmente conhecimentos que estão fora do corpo dela, por exemplo, fenômenos sociais, né, sentimentos de outras pessoas, né, relações de objetos e um funcionamento, por exemplo, de processos químicos, por exemplo. São coisas que pode até acontecer dentro dela, né, mas ela não tem consciência em relação a isso, e a partir desse conhecimento mais externo, né, ela vai conseguindo conhecer melhor em relação ao mundo em volta dela, né? E isso vai trazer uma maior compreensão de si e também do mundo, ok? A teoria do Piaget, né, da epistemologia genética, é uma teoria muito discutida, muito difundida, né, e a gente tem algumas evidências, né, do ponto de vista científico de que ela de fato acontece, tá? Então, por exemplo, essa pesquisa aqui, né, que foi a pesquisa realizada ali pelo Byron Collins,
eles falam em relação a um processo que é chamado de teoria da mente, tá? Então, como que funciona essa pesquisa? Basicamente, é colocada, né, a criança é colocada dentro de uma situação no qual ela vai ver um sujeito, né, que seria a Sally, né, que ela coloca uma boneca, por exemplo, dentro de uma caixa, tá? Só que nesse ambiente, né, tem uma outra pessoa, tá? E aí que é chamada de N, e essa pessoa, né, ela também está com um caixa aqui. A Sally, ela sai desse ambiente, ou seja, ela não vai ter mais conhecimento em relação às coisas que vão acontecer nesse ambiente aqui, em relação à boneca que ela colocou dentro da caixa, o que a Anne vai fazer e ao outro recipiente. E quando ela sai de fato, a Anne, ela pega a boneca que estava dentro da caixa que a Sally colocou e ela passa essa boneca para uma outra caixa, tá? E depois, né, a Sally ela volta para esse ambiente, né, e a criança ela é perguntada em relação a onde que a Sally, né, essa personagem, ela vai procurar aquela boneca, né? E no geral as crianças elas vão responder que a Sally, né, quando as crianças elas estão no nível mais inferior do desenvolvimento, as crianças elas vão responder que a Sally ela vai procurar, né, a boneca dentro do outro recipiente, no qual a Sally não tinha consciência, né, de que a Anne trocou um ambiente. Tá? Então essa criança ela não consegue, né, pensar de forma externa a um conhecimento que a outra pessoa não tem. Tá? Então a Sally ela não tinha conhecimento, por exemplo, que a boneca ela foi trocada de caixa. Né? Porém a criança ela não tem a capacidade de inferir isso. Então ela pensa a partir do próprio conhecimento em relação que ela tem em relação ao que aconteceu, tá? Então se a boneca ela tá dentro do círculo, a pessoa ela vai procurar a boneca dentro do círculo. Ela não conhece, ela não consegue inferir que essa pessoa ela na verdade ela tem um outro conhecimento, né, que na verdade ela pensa que a boneca está dentro da caixa, tá? Então a criança basicamente ela não consegue inferir, né, ela ainda está muito centrada nesse processo de egocentrismo em relação ao comportamento dos outros, né, ao tipo de conhecimento que as outras pessoas têm, tá? Isso aqui ficou conhecido como teoria da mente e é um tipo de teste, né, que é muito utilizado justamente para poder diagnosticar crianças autistas que justamente têm esse processo de inferência em relação aos sentimentos das outras pessoas muito prejudicado. Tá? Então elas têm dificuldade para poder fazer esse tipo de inferência, ok? Então a gente tem algumas pesquisas como essa que mostram em relação a algumas evidências, né, em relação a esse processo dos estágios de desenvolvimento que vai estar associado em relação a essa teoria teoria epistemológica genética do Piaget, ok? Gente, essa aqui foi a aula, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Henri Wallon e a sua teoria psicogenética. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.